Bom dia, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, 12 de maio de 2020, vamos para o nosso devocional de hoje. Hoje vamos falar sobre o sofrimento. Para tanto, convido você para refletirmos no Salmo 34, o Salmo de Davi. Vamos apenas ler os versos de 1 até o verso 3. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecer ao Senhor comigo e junto exaltemos o seu nome. Eu queria aqui frisar algumas palavras. Em primeiro lugar, no verso 1, quando o salmista Davi diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Queridos, passamos tempos difíceis, passamos tempos alegres, né? Há uma variedade, há uma alternativa na nossa vida. A nossa vida alterna momentos bons, tempos bons e tempos difíceis, né? Mas o salmista ele é enfático, não importa o tempo, não importa o contexto, não importa as condições, eu louvarei ao Senhor. Glória a Deus por isso. E no verso 2, diz o seguinte: a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. É importante, eu fui ver em outras traduções, então a parte que os mansos se alegrarão, há traduções que são os humildes se alegrarão. Outras dizem os perseguidos se alegrarão. Os humildes se alegrarão. Mas há uma tradução que eu gosto muito, que diz: os aflitos se alegrarão. O que é o aflito, queridos? É aquele que passa por aflição. É aquele que passa por sofrimento. Nesse momento em que estamos aqui, talvez você possa estar passando por um tempo bom, mas muitos estão passando por tempos ruins. Nesse momento, muitos estão sofrendo dores, muitos estão enlutados, muitos estão aflitos, perderam o emprego, estão passando por doenças, muitas vezes doenças restritivas, doenças degenerativas, mas eu quero vos dizer, né, que o Senhor, né, ele ouve o aflito, né, e o aflito se alegrará no Senhor. Então, o sofrimento é algo real, é algo concreto. Talvez você tenha uma vida que nunca tenha passado por uma situação de sofrimento grave ou agudo, mas saiba, queridos, o sofrimento ele é inexorável. Mais cedo ou mais tarde ele vai chegar e nós temos que estar preparados para enfrentá-los, né? Shakespeare já dissera: a cada nova manhã, novas viúvas pranteiam, novos órfãos choram, novos lamentos golpeiam a face do céu. Então o sofrimento é concreto, ele é real e muitas vezes nós estamos enfrentando o sofrimento, né? Mas as pessoas costumam ter duas atitudes extremas em relação ao sofrimento. A primeira atitude extrema que é comum é o medo, né? As pessoas sentem muito medo e entram em desespero, vivem em pânico e sofrendo por antecipação, né? E isso não é bom, porque medo, o pânico, o desespero gera mais ansiedade, né? E provavelmente leva à depressão. Então precisamos ter cuidado para não amplificar ainda mais a nossa dor, né? Precisamos ter tranquilidade, porque a Bíblia mesmo fala, né, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né, porque o Senhor venceu todas as coisas e Ele está conosco. A segunda atitude extrema diante do sofrimento é a negação. Muitos negam, né, pensam da seguinte forma: se eu fizer todas as coisas direitinho, se eu me prevenir, né, se eu fizer tudo direitinho, essas coisas ruins, o sofrimento não vai chegar, isso não vai acontecer comigo. É um sentimento de especialidade, como se ele fosse um ser especial. Queridos,
por mais que você tente controlar o devir, saiba que é impossível controlar o devir. Isso às vezes pode gerar até mais ansiedade. Tá? Uma outra forma de negação são aquelas pessoas que vivem como se nada de mal fosse acontecer. Então elas não têm nenhuma forma de prevenção, de cuidado com a saúde, né? Hoje, por exemplo, vivemos numa pandemia, elas não usam máscara, não evitam aglomerações, não usam o álcool em gel. Então vivem como se essas coisas não acontecessem, o sofrimento não fosse real. Esses são certamente os mais vulneráveis. Essa também não é uma atitude boa em relação ao sofrimento. Todo sofrimento tem como seu limiar pleno a morte. Pois, se somos seres pessoais e afetivos, a morte é a verdadeira ameaça da extensão do próprio ser e da perda de todas as pessoas e objetos que amamos. A morte, irredutivelmente imprevisível e inexorável. Ninguém consegue escapar dos seus aguilhões. A vida humana é inevitavelmente frágil e sujeita a forças que estão além do nosso poder de controlá-los. A vida é trágica. Quando o sofrimento e a dor nos afligem, acabamos percebendo que não estamos no controle de nossa vida, nem nunca estivemos. Somos vulneráveis. É diante da experiência do sofrimento que muitos perdem a fé e se perguntam: será que Deus realmente existe? Chamamos de teodiceia a parte da teologia que faz a seguinte pergunta: se Deus é um ser bom e justo e também todo-poderoso, por que ele permite tanta dor e sofrimento? Essa pergunta, queridos, só faz sentido por 3 motivos. Primeiro, a nossa sociedade secularizada, né, é centrada na individualidade, liberdade e felicidade. Vê sempre o sofrimento como algo negativo. É passado para nós somos forjados, a cultura nos manda a seguinte mensagem: que o sentido da nossa vida, o para que vivemos, deve ser a busca da felicidade. Devemos viver para ser felizes, devemos viver para ter sucesso, devemos viver para realizar os nossos projetos individuais, né? Para buscar uma individualidade, uma liberdade, uma felicidade. Né? É isso que a filosofia contemporânea, o secularismo, nos passa como mensagem. E quando nos colocamos diante do sofrimento, quando o sofrimento nos invade, né, nos confronta, essa felicidade se esvai. Essa liberdade muitas vezes é restrita, né, e a liberdade nos escapa. Então, na verdade, o secularismo tem poucos instrumentos para nos ajudar a lidar com o sofrimento, né, porque para o secularismo, para a nossa sociedade, o sofrimento é um acidente, né, e não é algo que é da contingência da existência, e sim um acidente. Então, quando ele passa por nós ficamos afetados e não sabemos como lidar com ele. A segunda pergunta é como somos seres limitados e não temos resposta para o sofrimento, achamos que Deus também não tem, por não conhecermos os seus propósitos. Há uma certa arrogância em muitas pessoas, até em muitos teólogos, que acham que podem controlar Deus, né? Conhecer Deus. Querido, nós somos criaturas. Como pode a criatura conhecer o Criador? Né? É claro que Deus se revela, e nessa autorrevelação divina nós podemos conhecer Deus de alguma forma, mas não esquadrinhar Deus, não limitar Deus, não criar uma condição em que limite Deus, restrinja Deus ou conheça Deus. Deus está sempre além, né? Ele é o totalmente outro, ele é absoluto, ele é transcendente, nós não podemos controlar. Em terceiro lugar, achamos que se Deus é bom, ele deve nos proporcionar tudo de bom para nós, e não conseguimos compreender que o sofrimento pode ser uma grande oportunidade para nos aproximarmos de Deus. Né? Isso é uma coisa interessante, queridos.
é achar que Deus tem que realizar todos os nossos desejos, né? É determinar a Deus como deve ser a minha vida, o que eu devo ter. Também não funciona. Mas é na dificuldade, no sofrimento, que eu posso experimentar o cuidado amoroso de Deus. C.S. Lewis disse certa vez: Deus sussurra em nossas alegrias, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento, né? Então, queridos, são exatamente no momento de grande dificuldade, de grande sofrimento, que nós podemos encontrar a Deus e experimentá-lo, a graça e o seu cuidado, né? Nós temos também em Romanos, no capítulo 8, né? Capítulo 8, Paulo escrevendo aos Romanos, no verso 28, diz: E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu concerto. E no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para matadouros. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ele que nos amou, nos promete que estará ao nosso lado em todas as dificuldades, em todos os sofrimentos. E essa é a grande notícia, né? Como aconteceu lá com os homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus não os livrou da fornalha, mas esteve com eles na fornalha e os livrou e os abençoou. Então, queridos, saiba, não importa qual seja o seu sofrimento, a fornalha que você esteja passando, Deus está com você na fornalha, vai lhe consolar, vai lhe ajudar e vai lhe abençoar para a glória do seu próprio nome. Amém? Um bom dia com Cristo Jesus.